devemos completar esta apreciação fazendo ver que o Estado feudal, atribuído indevidamente às invasões germânicas, foi também uma consequência necessária do regime romano, que no fim tendeu para o feudalismo espontaneamente. Na verdade, a extensão do Império motivou a transformação da conquista em defesa. Os outros dois caracteres políticos da Idade Média resultam necessariamente dessa transformação principal. De um lado, ela mudou gradualmente a escravidão em servidão, depois de ter naturalmente restringido o tráfico no interior do mundo romano. Ao mesmo tempo, ela decompôs cada vez mais o domínio central em autoridades locais, encarregadas cada uma de uma defesa parcial e cuja subordinação hierárquica constituiu a feudalidade propriamente dita. O catolicismo não fez senão sancionar espontaneamente esta tríplice tendência política, recomendando a paz, a emancipação e a submissão. Mas foi ele, então, o digno órgão dos sentimentos inspirados pela situação ocidental, os quais não devem ser atribuídos à sua doutrina, que a miúde serviu depois para consagrar disposições inteiramente opostas, em virtude de seu caráter vago e mesmo antissocial. Ele contribuiu muito menos que o feudalismo, quer para a abolição, primeiro urbana, depois rural, da escravidão ocidental, quer para a emancipação feminina, onde só lhe devemos a pureza prévia, mas de modo algum a ternura final, sempre cavalheiresca. Em toda a igreja grega, ele ainda consagra a reclusão das mulheres, a servidão dos trabalhadores, que só os tsares vão modificando dignamente. Na apreciação geral da Idade Média, a principal divisão dessa última transição orgânica resulta do duplo sistema de guerras defensivas, em que o Ocidente teve então de absorver sua atividade coletiva, enquanto nele se consumava gradualmente a grande revolução social que acabamos de caracterizar. Uma primeira fase, começando no princípio do V século e terminando com o VII século, é preenchida pelo estabelecimento fundamental em que surgem, sob as invasões sucessíveis, as invasões suscetíveis de êxito durável, todos os caracteres próprios da Idade Média, salvo a língua. Então, a independência prevalece sobre o concurso. Numa segunda fase de igual duração, a necessidade de concentração torna-se dominante a fim de reprimir as invasões perturbadoras das populações suscetíveis de serem incorporadas ao Ocidente, graças à sua fácil conversão ao catolicismo. Esta atividade coletiva do Ocidente foi sobretudo dirigida pela ditadura do incomparável Carlos Magno, dignamente completada pelos seus sucessores germânicos,
Assim, funda-se a República Ocidental, em que a antiga comunhão, devida à incorporação forçada, transforma-se numa associação voluntária de estados independentes ligados apenas por um mesmo regime espiritual condensado no papado. Esta mudança tende já, apesar das influências eclesiásticas e das recordações políticas, a deslocar o centro social do sistema, transportando-o de Roma para Paris, onde ele achava-se irrevogavelmente fixado desde o fim da Idade Média, como mais adequado às relações locais. Mas, durante esta segunda fase, o Oriente sofreu um vasto abalo que não tardou em reagir profundamente sobre o conjunto do Ocidente, primeiro prolongando neste o regime católico feudal e depois dando começo à sua irreparável dissolução. A necessidade de uma religião verdadeiramente universal era sentida havia muito tempo na maior parte da raça branca, incluindo mesmo a porção que, embora adjacente ao Império Romano, tinha evitado seu domínio. Ora, essa universalidade, cuja invocação caracteriza há um tempo o principal mérito e a melhor crítica do catolicismo, não pode de modo algum pertencer ao teologismo e está exclusivamente reservado ao positivismo. No entanto, o monoteísmo se aproxima mais dela do que o politeísmo. Este foi sempre uma religião essencialmente nacional, porém muito conciliável com a incorporação militar. Pelo contrário, o monoteísmo pode agremiar povos verdadeiramente independentes, conquanto esta aptidão não se tenha realizado assaz, senão no Ocidente, na Idade Média. O Oriente devia, pois, tender também para uma fé monoteica, mas profundamente incompatível com a crença ocidental, em virtude da diversidade dos destinos sociais. Continuaremos no próximo encontro este estudo. Hoje ficamos por aqui, gratos pela atenção e até lá.